se ausentar durante alguns momentos, mas já estará de volta. Nós temos então a honra de receber nesta parte da manhã o professor Dr. Atalá Correia, mestre, portanto doutor, como se diz cá, doutor Atalá Correia, mestre, e a doutora Cristina Araújo Dias e a doutora Maria Vital da Rocha. Eu vou antes apresentar o doutor Atalá e depois faço as apresentações da doutora Cristina e da doutora Maria Vital. O doutor Atalá Correia é mestre, portanto, em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. É juiz magistrado no Distrito Federal, no nosso país, um magistrado muito bem reputado, naquela região e no Brasil todo, como eu tenho conhecimento. E, tamanha a sua excelente reputação, foi convidado pelo ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser o coordenador geral da escola existente lá em Brasília, que é o Instituto de Direito Público. E o doutor Atalá faz efetivamente um excelente trabalho naquele instituto, onde já me deu a honra de estar ministrando um curso naquela instituição de ensino. Então, doutor Atalá, seja muito bem-vindo. Ele também é o nosso representante, o diretor estadual, lá, portanto, na sua região, no Distrito Federal, Brasília, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que é esta associação que, aqui, professora, acabamos de lançar ontem, fazendo um pré-lançamento, antes mesmo de lançá-la no nosso país. E muito obrigada. Vamos então passar a palavra ao doutor Atalá Correia, que tratará de um tema de extremo interesse, que abrange todos os outros, que é a relação entre direito de família e religião. Com certeza o doutor Atalá irá falar sobre cônjuges, união estável, casamento, união estável, relações entre pais e filhos, enfim, todas as relações de família nessa parte da religiosa voltada também aos estudos jurídicos. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, professora Regina. Queria primeiro agradecer o convite que me foi formulado pela professora doutora Regina para estar aqui hoje, ao professor Fernando que não está, mas a toda a comunidade lisboeta, a faculdade. É uma honra para mim estar aqui. E também é uma honra para mim participar do nosso novo instituto. Eu agradeço muito e me sinto muito honrado. A primeira coisa que eu ia dizer, após os agradecimentos, é realmente dizer que eu acho que a gente já teve muitos exemplos do que são professores hoje. Hoje eu não estou nem como professor, nem como juiz. Eu estou como um colega de vocês para apresentar minha pesquisa sobre a relação direito e religião. E pretendo não fazer feio diante das palestras que já tivemos hoje aqui ontem. A minha pretensão é simplesmente apresentar a minha pesquisa. Eu começo minha apresentação, vou tentar ser sumário, porque a gente possa ter muitas dúvidas para perguntar tanto ao professor Neto como ao professor Eduardo, mas vou tentar ser breve para apresentar a minha linha de pesquisa e as minhas observações aqui. A minha primeira, eu vou falar da realidade brasileira, embora eu conheça um pouco da realidade europeia, eu não me sinto autorizado para falar sobre Europa. Eu vou tentar apresentar essa relação de direito e religião, primeiro falando o objetivo da minha pesquisa, vou falar um pouco de multiculturalismo, vou falar um pouco da nossa Constituição, a Constituição brasileira, do contexto brasileiro que se vive hoje no direito da família. Vou tentar esboçar a relação que se pode ver entre a religião e o direito positivo brasileiro. Vou falar um pouco de filosofia do direito, citando os exemplos dos pensamentos de Rawls e Habermas, que parece que são os mais relevantes em relação a esse tema da relação do direito e religião. E vou finalizar falando dos problemas atuais do direito da religião, no direito de família especificamente. Então, o objetivo da minha abordagem é investigar essa relação entre o direito de família e as regras morais, notadamente de moral religiosa.
eu queria dizer aqui, então, inicialmente, que eu estou usando moral não no sentido kantiano, não aquilo que eu penso sobre mim mesmo, que regra eu estabeleço para mim. Eu estou pensando como moral no sentido de moralidade, de valores morais presentes na sociedade e divididos entre as pessoas no plano cultural, certo? Então essa é a minha primeira observação. Eventualmente eu uso ética aqui, não como ramo da filosofia, mas simplesmente como sinônimo dessa abordagem de valores morais divididos entre membros de uma mesma comunidade. Tá? O pressuposto do meu estudo, eu não tenho uma abordagem de direito natural, é mais positivista, então eu estabeleço uma separação clara entre moral e religião. Mas por reconhecer uma separação clara entre moral e religião, isso não quer dizer que moral seja uma coisa, eu não estabeleço uma separação clara entre moral e direito, no sentido de moral é uma coisa, direito é outra coisa. Nem sempre a gente vê presente nas análises hoje. Então, justamente porque reconheço a diferença entre moral e religião, eu gostaria de saber que regras morais, que regras jurídicas reproduzem regras de moral religiosa ou não, ou que influência uma moral pode ter sobre a religião, sobre o direito. Então, o pano de fundo da minha análise é o reconhecimento do multiculturalismo. Para aqueles que não conhecem a realidade brasileira, ou aqueles que são mais novos, talvez valha a pena mencionar que nem sempre nós tivemos um cenário de multiculturalismo no Brasil. Nós tivemos um cenário até o fim da ditadura militar muito forte de aculturação, ou seja, de supressão das diversidades existentes na nossa sociedade em prol de uma cultura. Isso se vê muito claramente, que é um valor muito importante para nós brasileiros, o prestígio à língua portuguesa, que sempre foi uma língua ensinada por todos. Como nós temos muitas ondas migratórias, todos eram obrigados a aprender português e falar português nas suas escolas. Inclusive comunidades indígenas, que é uma realidade que a Europa não tem. Hoje em dia é muito comum se ver, principalmente na região amazônica, o incentivo à utilização das línguas nativas do Brasil. Nós temos muitas línguas no Brasil, tem cidades que se fala 3 ou 4 línguas, línguas indígenas, principalmente na Amazônia, tá? Além do português. Então, é um cenário esse é um cenário que se estabelece após a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 abriu mão dessa pretensão uniformizadora. Passou a reconhecer que no Brasil deve prevalecer um cenário de liberdade e de pluralismo. Então, como é que se dá isso mais ou menos nesse ponto? A Constituição e o que a gente pode perceber é que num cenário de liberdade nós temos incontáveis diferenças e o papel político é como harmonizar essas diferenças e como a gente vai tentar resolver os problemas da rede de vínculos. Então nós somos um só povo com incontáveis diferenças, origens genéticas diferentes, comunidades europeias, comunidades americanas, indígenas, culturas diferentes, tradições diferentes, religiões e línguas. No Brasil nós temos alguns pontos de muita influência portuguesa, outros de muita influência italiana, alemã, muitas comunidades nativas e assim por diante. Então, a partir deste reconhecimento, parece que é um reconhecimento muito vivo nas comunidades europeias. Não sei em Portugal, mas me parece que na Europa como um todo há muita migração africana, asiática, de comunidades árabes e assim por diante. Eu sei que na Inglaterra e na França esse é um tema muito mais sensível do que em Portugal. Mas no Brasil nós também temos esse cenário de pluralismo, numa perspectiva mais recente. Então a gente, de modo geral, reconhece essa diversidade e não temos pretensão de mudá-la. Então não há uma cultura oficial e, como consequência, o Estado é laico. Viver em sociedade significa precisamente que cada cidadão tem o ônus de pensar por si próprio. Não há uma ideologia, as escolas são livres no estabelecimento das suas abordagens, não tem um ensino oficial. Justamente essa liberdade de pensamento, que é a premissa do Estado democrático de direito, do Estado republicano, significa que nós temos que ter tolerância a essas múltiplas formas de pensamento, de culturas e aceitação de um novo paradigma, ou seja, nós pulamos de uma
uma sistemática aculturação como um cenário de multiculturalismo, parecido em termos ao que vocês vivem na Europa. Então, cada indivíduo, e ainda que nós não tivéssemos a cultura fosse comum, talvez fosse muito geral, ao longo do tempo,